E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao retornar de Babilônia, o profeta Neemias viu que as coisas não estavam como antes de sua partida. E ele percebeu, amigo ouvinte, que a corrupção do povo cedeu também em parte pela corrupção da própria liderança. Quando lemos Neemias 13, percebemos que haviam alguns líderes que por sua má influência estavam corrompendo o povo. Vou ler para você o que está em Neemias, capítulo 13, dos versos 1 até o 9. Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito nele que jamais se deveria permitir que amonitas ou moabitas fizessem parte da comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu esse trecho da lei, mandou embora todos os descendentes de estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasibe havia sido nomeado para supervisionar os depósitos no templo do nosso Deus. Ele era parente de Tobias e tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. Anteriormente, esse lugar era usado para armazenar as ofertas de cereal, o incenso, diversos utensílios do templo e os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite, e também as ofertas para os sacerdotes. Nesse tempo eu não estava em Jerusalém, pois tinha voltado a Artaxerxes, rei da Babilônia, no 32º ano de seu reinado. Mais tarde, porém, pedi sua permissão para regressar. Quando cheguei a Jerusalém, soube da maldade que Eliasibe havia feito ao providenciar para Tobias uma sala nos pátios do templo de Deus. Fiquei extremamente indignado e joguei todos os pertences de Tobias para fora da sala. Em seguida ordenei que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal e o incenso. Aqui se percebe claramente, amigo ouvinte, a corrupção da liderança. Diz aqui o texto bíblico que um sacerdote chamado Eliasibe simplesmente pegou do depósito do templo, que era usado para guardar os dízimos, as ofertas levadas a Deus, e transformou o depósito do templo de Deus numa sala para Tobias, o seu parente. Isso seria um absurdo. O templo do Senhor tinha uma função muito específica, que era ensinar ao povo de Israel sobre a adoração ao verdadeiro Deus. O templo de Deus não deveria ser usado para esse tipo de coisa, para atender a fins pessoais. E Eliasibe era um sumo sacerdote da nação, estava encarregado do templo e deveria dar o exemplo. Tobias havia sido um amonita que tinha se oposto totalmente à obra que Neemias empreendeu em Jerusalém. E como houve uma aliança entre Eliasibe e Tobias, que provavelmente envolveu um casamento de parentes, não é? Ele se sentiu no direito, Eliasibe, de ceder uma parte do templo sagrado de Deus para um homem que nada tinha a ver com a religião e ainda mais fazendo algo totalmente errado, porque aquele lugar do templo era sagrado, considerado para guardar os dízimos, as ofertas, que deveriam manter os levitas, os sacerdotes, os cantores, para cuidarem do culto. Percebemos, amigo ouvinte, que quando a liderança é corrompida, dificilmente os membros de uma igreja, de uma nação, não são corrompidos também. É óbvio que existe uma minoria que ainda consegue permanecer fiel a Deus. Porém, a liderança, amigo ouvinte, pode dizer e muito sobre a fidelidade ou não de um povo, de uma nação ou de uma igreja.
Por isso é muito importante que uma igreja, ao escolher os seus líderes, faça isso levando como algo muito a sério. É importante orar, é importante consagrar-se a Deus, pedir ao Espírito Santo sabedoria para que a escolha seja feita de acordo com o coração de Deus e não de acordo com os interesses humanos. Um bom líder pode ser uma bênção para uma igreja. Um mau líder pode ser uma verdadeira maldição. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Eu espero contar com a sua companhia. Um forte abraço e até lá.